Nós vamos começar hoje diferente dos outros vídeos. Hoje eu vou focar numa aula para vocês que vai ser explicando os pontos do padrão, tá? Que é aquele padrão das pulseiras e tal. Se eu conseguir, eu vou colocar uma fotinho aí para vocês, porque agora eu vou fazer alguns testes e vou começar a editar pelo celular também, então eu vou testar esse vídeo aqui como é que vai funcionar. Então, no padrão a gente tem as temidas setinhas, tá? Eu vou explicar exatamente o que você deve fazer em cada setinha, em cada bolinha também, em cada linha. Então aqui eu fiz alguns desenhos para ficar bem explicativo. Não liguem, né? Meu desenho tá um pouco torto, mas o importante é a funcionalidade. Então aqui no padrão a gente normalmente tem os números das linhas, tá? Que eles correspondem a um fio. Esse daqui é o primeiro fio que você vai colocar. Esse daqui é o segundo fio que você vai colocar diretamente aqui na prancheta, tá? Você vai cortar os seus fios e vai colocar eles aqui juntinhos na ordem que aparecem esses números aqui, tá? Se não, se você colocar a cor ao contrário, se você colocar invertido, de forma que não esteja exatamente mostrando ali, o seu ponto não vai ficar ideal. Então, a gente tem um fio aqui para cá e um fio para lá. Eu decidi fazer um pouco maior para poder ficar melhor a explicação. Vou pintar aqui o primeiro fio de verde, só para ficar mais explicativo e vocês conseguirem enxergar visualmente o que eu tô falando. Vou pintar esse daqui também de laranjinha. Esse de azul. Agora, eis o mistério e a dúvida de muita gente, que é o seguinte: nessa bolinha aqui, em todo o padrão, qualquer padrão que você for encontrar, as bolinhas estarão pintadas. Toda vez que a bolinha estiver pintada, vai ser o fio que vai passar por cima, que vai dar o ponto. Tá vendo que a pontinha da setinha tá apontando pro verde? Então, é o verde que vai passar por cima aqui, tá? Que no caso, já vai estar pintado dessa forma, para você. E quem vai passar por baixo? Muito bem. Espirra. Aqui agora você consegue enxergar que quem vai passar por cima é o azul? E por baixo é o roxo. E agora, o roxo, o laranja. E agora a gente chegou nesse temido ponto. Que ele é o seguinte. Ele tanto pode ser assim, né? Quanto pode ser pra cá. E o que essa setinha significa? Apesar de ter um tutorial, né, nos sites aí de padrões, muita gente ainda não consegue entender. Eu mesma não entendia, tá? Eu fui entender pesquisando na internet. E se você não sabe, eu já tenho uma playlist completinha explicando cada pontinho desse aqui. Por isso que eu estou dando uma passada assim mais focada no padrão em si, tá? Não nos pontos, mas no processo de fazer uma pulseira de padrão. Então a gente chegou nessa temida parte aqui, que vai ser o seguinte: da mesma forma que você olhou aqui a pontinha do rabinho aqui, da seta, você vai olhar essa aqui. No seu padrão, com certeza, o fio que vai estar pintado, a cor que vai estar pintada, vai ser a cor que está na pontinha dele aqui. Tá vendo que tá assim, puxando esse fio aqui e apontando ele para lá? Como que você vai fazer esse ponto? O link tá aí na descrição, exatamente como que você vai fazer, tá? Mas eu vou dar uma passadinha aqui bem rápida para vocês entenderem esse passo a passo aqui. Vamos exemplificar esse fio aqui, é o fio azul. O que vai acontecer com esse fio verde que tá vindo desse lado? Ele vai dar um ponto para cá e depois você vai voltar com esse fio e vai dar o ponto
pra lá. Bem doido, né? Isso aqui que eu fiz. Segue aí embaixo que vai ter um vídeo explicando exatamente cada pontinho de forma bem detalhada, tá? Então, o foco aqui é o passo a passo do padrão novamente. Então, aqui você já entendeu que olhando essa parte aqui, quem vai passar por cima é o fio verde. E por que também que eu tenho certeza que é o fio verde? Porque a bolinha aqui está pintada de verde, tá? Se ela tivesse pintada de azul, seria o azul que passaria por cima do verde. Não se assustem com esse ponto quebrado aqui, tá? Porque ele é muito simples, eu explico direitinho, né, no vídeo que eu vou deixar no link para vocês. Mas o padrão, todo o padrão é assim. Você primeiramente vai olhar a organização dos fios e vai colocar eles exatamente do jeito que tá aqui. E agora aqui na prancheta, como é que vai ficar esse passo a passo que eu expliquei aqui para vocês? Lembra que o primeiro fio vai ser o fio verde. Então eu separei um fio verde aqui e você sempre vai deixar mais ou menos até 10 centímetros na ponta. Porque senão você não vai conseguir fazer o acabamento no final do colar, porque eu gosto particularmente de fazer a regulagem, tá? Tem gente que gosta de fazer aquele ponto assim, né? E do outro lado fazer um rabinho, que daí eles passam assim e a pessoa dá um nó aqui, né? Mas eu não gosto de fazer assim, eu prefiro a regulagem mesmo, então eu deixo mais ou menos 10 centímetros, 15 centímetros, por aí, tá? Então aí eu pego e boto aqui. Qual é o segundo? O segundo é o roxo, que aqui eu peguei um lilás, né? Deixo também o mesmo tamanho, todos os fios eu deixo o mesmo tamanho para trás. Esse aqui também. E o azul, que eu decidi pegar um azul mais claro, tá? Para vocês conseguirem enxergar melhor. E vai ficar assim, exatamente como está cada passo desse aqui. Olhe sempre primeiramente, ao invés de você ficar olhando aqui os pontos, olha assim. Olha os pontos retos. O primeiro pontinho lá de cima, que eles são sempre retos assim, olhe eles assim. E coloque os fios na mesma organização. E agora eu vou mostrar para vocês esses pontos na prática, tá? Vou exemplificar aqui com base no seu padrão. Agora você vai olhar somente para essa linha, né? Que eu também não me referi. Mas todo padrão normalmente tem tipo uma linha assim. Tem tipo essas linhas assim, tanto tem essas daqui assim, 1, 2, 3, 4, e aqui também, 1, 2, 3, 4, e vários, né, tanto pra cá quanto pra lá. Cada linha dessa vai corresponder a um ponto que você vai fazer reto assim, tá? Se você for imprimir o padrão que você for fazer, pega uma régua e tapa assim a parte de baixo e deixe somente a primeira linha à vista, tá? Você somente vai fazer os pontos que tiverem nessa linha em todo o comprimento da sua pulseira, tá? Então, olhando a primeira linha, você vai pegar esse fio aqui, que no caso é o fio verde. Eu não vou detalhar tanto assim, porque já tem vídeo exatamente explicando cada pontinho. Eu tô focando mais no passo a passo do próprio padrão, tá? Você vai pegar o fio, vai passar ele por baixo assim. E tá vendo que o acabamento final vai ficar para a mesma direção. Tá vendo que esse fio aqui, ele está pro lado direito, que é exatamente onde vai ficar. Só que não é um ponto que você vai dar, né, gente? Você vai dar 2 pontos sempre. Feito esse ponto aqui, com esse fio mesmo, você vai passar por baixo novamente. E vai passar aqui por dentro. E vai continuar na mesma direção. Notou que os 2 pontos que eu dei foram para a mesma direção? E olha só onde esse fio tá. Exatamente
aonde a gente quer. E esse daqui exatamente aonde a gente quer. Consegue ver? Tá vendo aqui? O verde tá aqui, deu o ponto, é ele que está passando por cima e o verde continuou para cá. E o roxo, que no meu caso é o lilás, está só passando por baixo, servindo de base para esse ponto verde. E agora nós vamos fazer o ponto aqui, porque continua na mesma linha, tá vendo? Que no caso é o azul que vai dar o ponto. E eu sempre, primeiramente, passo por cima. Se você achar mais interessante, né? Porque eu não gosto desse tipo de aprendizado, porque eu me embolo. Mas se for mais fácil para você, faça o ponto em 4, tá? Tá vendo? Formou um 4zinho aqui. Passe agora por baixo novamente e pegue esse fio aqui no meio. E ele vai virar para o outro lado. E agora, novamente, agora você vai passar por baixo. Tá vendo que formou um 4 ao contrário também? Um P ao contrário, seja lá o que você achar melhor. E passe o seu dedo aqui por dentro e pegue o fio. E ele ficou exatamente pro lado que a gente quer. Tá vendo que o laranja, ele tá desse lado. E ele vai vir na primeira linha, tá? Na primeira linha, ele vai passar aqui por baixo só. E o azul, ele vai vir daqui, vai dar o ponto. Olha a bolinha que tá pintada. Bolinha é o azul. E ele vai dar o ponto e vai vir pra cá. Terminou toda a primeira linha, você vai passar somente pra segunda linha. Esquece a terceira, a quarta. Sempre pegue assim que vai facilitar você. Tá vendo que aqui agora os fios azul e verde se juntaram exatamente aqui? E eu gosto de fazer cada ponto do padrão para não me confundir. Eu sempre separo em pares. Tá vendo aqui que eu fiz um ponto? Eu separei esse par. Esqueci, botei pro lado. Quais são os dois próximos pares? Esses dois. Então é somente com eles que eu vou dar o ponto. Separo. Pego os dois próximos, faço o ponto e separo. E assim vou fazendo. Na parte de baixo, normalmente, quando tem esse fiozinho aqui solto, você vai deixar ele solto, vai pular aqui. E vai segurar esses dois pares aqui e vai fazer o ponto sempre assim. Separa em pares, deixa esses aqui. Separa os dois pares, deixa aqui. Separa os dois pares e deixa. Até você chegar na mesma linha que no final, aqui é do lado esquerdo, né? Quando você chegar no final do lado direito, vai sobrar o mesmo fio. E agora eu vou mostrar aqui como fazer esse ponto diretamente no padrão. Lembre-se de que a bolinha é o fio, a cor do fio que vai passar por cima e que vai dar os pontos. Então aqui no caso é o fio verde que ele vai passar primeiramente por cima, passe por dentro e pro lado direito normalmente. E aqui você já pode apertar, tá? Para poder começar a unir. Como é que eu faço esse ponto virar para lá de novo? Você vai girar, vai passar por baixo e vai dar o ponto pro outro lado. E assim a gente fez o ponto do padrão, que ficou exatamente como a gente exemplificou aqui. E é assim que você vai fazer a sua pulseirinha de padrão, tá? Comenta a sua dúvida aí embaixo nos comentários, tá? Que eu vou responder a todos. Se quiser também, me manda uma mensagem lá no Instagram pra gente ir conversando. Mas é exatamente isso aqui que você vai fazer no padrão. Separe sempre em pares para você ir conseguindo fazer esse ponto sem erro nenhum, porque eu tinha também muita dificuldade e eu não achei tutorial que me ensinasse exatamente assim. Eu achei um ou outro, mas ainda era muito difícil. Então, acredito que com essas explicações aqui tenha ficado mais fácil de você enxergar como fazer as pulseiras de padrões, tá? Deixem aí nos comentários se você teve alguma dúvida, se você gostou desse tutorial, se você quer mais algum. Deixa o like, tá?
e até o próximo tutorial. Tchau!